Subitamente, uma intensa dor aparece. O coração é fortemente afetado quando placas de gordura dentro de suas artérias interrompem o fluxo sanguíneo. O resultado envolve dor no peito e um movimento de colocar mãos sobre o coração. Temos então a cena mais clássica de um ataque cardíaco. No momento, a dor e sensação de aperto no tórax enquanto ocorre o infarto. A reação de levar as mãos ao peito é comum, pois demonstra uma tentativa de aliviar a pressão no local. No entanto, obviamente, não é possível afrouxar o coração dessa maneira. O ataque cardíaco, porém, tem outros sintomas mais sutis que essa dor fulminante. A interrupção sanguínea súbita, que ocasiona a morte das células do coração, pode apresentar sintomas comuns, também em outras doenças. Por isso, muitas vezes, esses sinais são ignorados pelas pessoas. Segundo dados da CNN, de janeiro a setembro de 2021, mais de 230 mil brasileiros morreram em decorrência de problemas cardiovasculares. A maior parte das vítimas na faixa etária entre 70 e 79 anos. Quando os números foram comparados com o ano anterior, 2020, foi constatado um aumento de quase 7% nas mortes por doença no coração. Das mais de 230 mil mortes do período de 2021, 76 mil foram de acidente vascular cerebral. Outras 73 mil foram por infarto e quase 80 mil por doenças cardiovasculares inespecíficas, como morte súbita e parada cardiorrespiratória. Existem 7 principais sinais de infarto que são pouco conhecidos. Os sinais nos indicam pelo que nosso organismo está passando. Pessoas com histórico familiar de doenças do coração ou com fatores de risco devem redobrar a atenção aos sintomas, mesmo que leves. Médicos britânicos realizaram uma pesquisa que mostrou que de todos os 2.000 participantes, apenas 41% sabiam que a transpiração é um dos primeiros sintomas de um ataque cardíaco. 27% estavam cientes que tontura, fraqueza e desconforto também são comuns na situação. A taxa de sobrevivência para um ataque cardíaco é de 7 em 10. Quando há atendimento hospitalar precoce, as chances sobem para 9 a cada 10. Os 7 sinais que citei são os seguintes. Primeiro, dor no peito na forma de uma sensação de pressão, peso, aperto ou compressão. Segundo, dor em outras partes do corpo. Sim, a dor se espalha do peito para os braços, geralmente o esquerdo. Você também pode sentir algo na mandíbula, pescoço, costas e abdômen. É comum também a sensação de tontura e atordoamento, já que o infarto do miocárdio pode evoluir com queda da pressão arterial. Suar frio e transpirar em excesso também pode significar que algo não vai bem com seu coração. Ataques do coração podem ser confundidos com uma indigestão, uma vez que enjoos e vômitos são comuns. Outra confusão pode ser feita com ataques de pânico. Ataques do coração, assim como ataques de pânico, geram coração disparado, aperto no peito e uma sensação forte de ansiedade. Tosse ou chiado são pouco citados, mas também são sinais de ataques cardíacos. Apesar do sintoma mais comum ser dor no peito, no caso das mulheres, há mais chances de esses outros sintomas aparecerem. Náusea, vômitos, dor nas costas e na mandíbula estão incluídos. Como evitar esse grande mal que é o ataque cardíaco? Vamos explicar aqui, além de abordar também uma causa pouquíssimo falada. Muitas vezes o infarto pode começar antes mesmo do coração ser atingido. Para evitar problemas assim, é importante praticar regularmente exercícios físicos e ter uma alimentação balanceada. Inclua mais alimentos naturais e menos alimentos industrializados. Inclusive, falaremos mais sobre isso posteriormente. Isso porque, saiba você ou não, seus problemas cardiovasculares podem começar pela boca, seja por causa de infecções nos dentes ou a ingestão de alimentos ruins. Evite o tabagismo se quiser ficar longe de problemas no coração. Redução de bebidas alcoólicas, tempo para descanso e atividades de bem-estar são essenciais. Uma boa prevenção conta com exames de rotina com um cardiologista. Se você pensa que por ser jovem está livre de problemas do coração, você está muito enganado. O aumento dos casos de ataques cardíacos entre os mais jovens nos últimos anos tem chamado a atenção da comunidade médica. No ano passado,
O filho do astro da NBA, LeBron James, Bronny James, sofreu uma parada cardíaca enquanto treinava com um time de basquete universitário da Universidade do Sul da Califórnia. O acontecimento acendeu o alerta para a incidência de infarto entre os jovens. Infarto, parada cardíaca, acidente cerebral vascular compõem a principal causa de morte em todo o mundo. No Brasil, os casos de infartos registrados por mês mais que dobraram nos últimos 15 anos. A média mensal de internações decorrentes subiu quase 160% no mesmo período. Entre os jovens de até 30 anos, o crescimento foi de 10% acima da média. O médico Paulo Camarori diz que o aumento de casos entre os jovens está relacionado a várias variáveis, fatores que vão desde problemas congênitos até uma piora nos hábitos diários. Os jovens hoje em dia consomem muitos ultraprocessados e, claro, drogas. Os hábitos novos das pessoas deram mais longevidade à população. A gente vive mais tempo, mas se expõe mais a fatores de risco que podem levar a infartos. Por isso, eventualmente, paradas cardíacas precoces podem acontecer. E não é de se estranhar que as duas principais causas de morte hoje estão relacionadas a problemas vasculares. Existem dois tipos de fatores de risco: os não controláveis e os modificáveis. Os não controláveis são inerentes ao organismo e têm origem na genética. Não é possível fazer algo a respeito desses fatores. No entanto, os modificáveis podem ser mudados. Várias atitudes na nossa vida podem mudar para que vivamos de maneira mais saudável e por mais tempo. Um exemplo de mudança de hábito é a redução no consumo de alimentos ultraprocessados. Como eu disse, nossa boca pode ser uma das grandes responsáveis por problemas do coração. Um infarto pode começar na boca. Alimentos ultraprocessados são conhecidos por serem atraentes, já que são práticos e de baixo custo. Infelizmente, são balanceados nutricionalmente e ricos em gorduras, açúcares ou sódio. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, derivadas de constituintes de alimentos ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão. Tudo isso são aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes e, por esse motivo, por serem baratas e fáceis de preparar, os ultraprocessados estão cada vez mais inseridos na dieta da população. Infelizmente, tal prática tem aumentado os números de problemas como obesidade, hipertensão, diabetes, depressão, ansiedade, demência e, claro, problemas do coração. Eu tenho certeza que se eu abrisse sua geladeira agora, eu acharia alguns dos seguintes alimentos: biscoitos recheados, sorvete, chocolate, cereais matinais, misturas de bolo, barras de cereal, temperos instantâneos, iogurtes, energéticos, nuggets, refrigerantes. Sim, são muitos os ultraprocessados que são consumidos em nosso dia a dia. Eles são muito rapidamente absorvidos pelo nosso organismo, já que não fomos desenvolvidos geneticamente ao longo da história para enfrentar algo tão mastigado. Esses alimentos são metabolizados tão rápida e facilmente que nossas taxas de glicose sobem rápido. A produção de insulina tenta acompanhar e sobe também. O resultado é um desequilíbrio associado a maiores riscos de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e hipertensão. Não só o que colocamos na nossa boca para nos alimentar pode trazer consequências cardíacas, mas também a própria boca. Quando pensamos nos incômodos que uma má saúde bucal pode trazer, pensamos em coisas como cáries, gengivite e mau hálito. Apesar dos principais perigos bucais serem cáries, doenças periodontais e candidíase, a saúde bucal é importante para o bem-estar do corpo como um todo. Diversos estudos mostram que uma má higiene bucal está intimamente ligada a problemas cardiovasculares. O Instituto do Coração fez uma pesquisa que mostrou que 36% das mortes por problemas cardíacos e 45% das doenças cardíacas são de origem bucal. Mas como é que isso acontece?
Como pode um problema no dente ou na gengiva progredir para algo que atinja nosso coração, um dos mais importantes órgãos, e que está relativamente longe de nossos dentes? Vamos entender mais sobre essa correlação. A boca é a porta de entrada para muitas bactérias que geram problemas em nosso organismo. Os micro-organismos presentes nessa área podem acabar gerando infecções e agravando lesões pela falta de uma higiene adequada. É possível que, através da boca, as bactérias atinjam nossa corrente sanguínea. Consequentemente, o sangue as leva por um trajeto que passa por diversos órgãos, e um deles é o coração. Assim que esses micro-organismos chegam lá, podem desencadear doenças cardiovasculares diversas. Pacientes com problemas bucais podem ter agravantes na situação cardiovascular, como dificuldade no controle da pressão arterial. Assim, há até 5 vezes mais chances de um infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Entre os problemas bucais, os problemas cardiovasculares se associam mais à gengivite e à periodontite. A gengivite é uma inflamação gengival causada por bactérias que se acumulam pela falta de higiene. Já a periodontite é uma evolução da gengivite e ocorre quando a inflamação não fica restrita à gengiva, indo para o tecido ósseo. Nesse caso, os dentes amolecem. Quem tem mais propensão a sofrer com a situação são os que possuem síndromes ou questões cardiovasculares. Problemas na válvula cardíaca, como malformação do coração ou utilização de próteses valvares, são exemplos. Essas condições apresentam maior probabilidade no desenvolvimento de um grande mal chamado endocardite bacteriana. E caso nunca tenha ouvido falar sobre isso anteriormente, saiba que ela acontece quando bactérias saem da cavidade oral para a corrente sanguínea. Assim, podem chegar ao coração e gerar problemas infecciosos. Em casos graves, o resultado pode ser a morte. Segundo Bruno Rocha, professor da Universidade de Fortaleza, esses pacientes precisam ter um cuidado redobrado com a higiene, e o próprio profissional que os atende deve tomar um cuidado especial, muitas vezes administrando antibiótico em terapia prévia, para evitar que essas bactérias orais venham a se instalar na região cardíaca. Para prevenir algo do tipo, sempre fique de olho em sua própria boca. Vermelhidão na gengiva, lesões nos dentes, céu da boca muito vermelho e dor ou ardência são sinais de doenças infecciosas. O método principal de prevenção você já sabe: escovar os dentes regularmente e prezar por uma boa higiene da cavidade bucal. Como já falamos, para se manter bem no quesito cardíaco, alimente-se bem, pratique exercícios e busque acompanhamento médico regular. É preciso lembrar que a boca é o único órgão que é interno e externo. Além de receber alimentos, recebe também objetos como garfos, garrafinhas e canetas. A boca é úmida e quente, por causa da saliva. Então, é claro que torna-se um lugar perfeito para abrigar bactérias. As estimativas apontam por volta de 6 bilhões em nossas bocas. Algumas são até mesmo responsáveis pela digestão dos alimentos, mas outras são perigosas e agressivas. As infecções causadas por essas podem se tornar casos graves, como no caso da modelo Renata Banhara ou do cantor Ricardo Bueno. Danilo Guimarães, odontologista, afirma que cuidar bem da boca faz com que a seleção maior de bactérias benéficas aconteça. Porém, se você não escovar os dentes, não passar fio dental e não ir ao dentista, a sua boca torna-se um ambiente favorável para as bactérias malignas. E não vai demorar muito para se proliferarem e formem um foco infeccioso. A modelo Banhara passou por um terrível momento, já que uma bactéria alojou-se em seus dentes após um tratamento de canal. O micro-organismo se espalhou a ponto de invadir o interior de sua face e, consequentemente, seu cérebro. O problema de saúde gerou também paralisias faciais e internações, além de muitas dores. Eu tenho vontade de me suicidar de dor, disse Renata em entrevista ao programa Câmara Record em outubro de 2017. Ela ficou entre a vida e a morte na UTI. Não só problemas nos dentes causam infecções, feridas não tratadas, má higiene e tabagismo facilitam a proliferação das bactérias malignas. O cantor Ricardo Bueno teve um acúmulo de pus causado por uma infecção no dente, o que chamam de abscesso dentário. O problema causou uma infecção generalizada.
Infelizmente, mesmo no hospital, o artista faleceu em 2017. Uma gengiva inflamada ou um problema no tecido de sustentação dos dentes podem levar a uma infecção séria. As bactérias aproveitam de nosso fluxo sanguíneo para se espalhar. Os lugares mais comuns são o coração, o pulmão e os rins. Por isso, a saúde bucal precária está intimamente ligada não só a ataques do coração, mas problemas em vários órgãos. O triste é que, em grande parte dos casos de infecções na boca, o corpo não emite muitos sinais de alerta. A maioria das doenças dentárias é extremamente silenciosa. Quando os sintomas aparecem, a infecção já está muito forte. Por isso é bom notar qualquer coisa estranha, como sangramentos durante a escovação ou mastigação. Acúmulo de placa bacteriana e tártaro também são sinais perigosos. As placas são nutrientes para as bactérias que perfuram nossa gengiva e causam sangramento. Os micro-organismos também fazem buracos nos dentes, as cáries, e se reproduzem ali. A boa notícia é que tanto a placa quanto a cárie são facilmente tratadas pelos dentistas. O problema é que, se o paciente não for ao profissional, as feridas deixam de ser superficiais e podem atingir até o osso. No caso de atingir o nervo, é possível que uma dor forte surja, e o pior caso é o nervo necrosar, já que aí a pessoa não sente mais nada. É importante investir em uma boa imunidade, já que tal característica pode evitar uma infecção mais grave. Se a pessoa tiver uma resistência boa, essas infecções mais leves ficam restritas à boca. Entretanto, uma resistência baixa torna o corpo mais suscetível a problemas mais graves. Tratamentos geralmente envolvem antibióticos para tratar a infecção. Depois, o dentista cuida da causa do problema, geralmente placa ou ferimento. A OMS recomenda uma visita ao dentista uma vez por ano no mínimo. Nas consultas, é necessário que uma higienização dos dentes seja feita. Além disso, o profissional precisa verificar se há alguma fratura, cárie ou inflamação na boca. Caso algo pareça um pouco fora do normal, o dentista pode pedir radiografias para lidar com casos de maiores suspeitas. A boca, obviamente, faz parte do nosso contexto geral do corpo. Mesmo assim, geralmente não pensamos tanto nela porque esquecemos frequentemente que é uma parte que recebe grande foco das bactérias. Nossos maiores parceiros devem ser a escova e o fio dental, além das consultas regulares ao dentista. Portanto, se você tem medo de problemas do coração ou doenças nos órgãos, no geral, cuide bem de sua boca. Mas o que fazer no caso do pior acontecer? Como reagir a um ataque cardíaco? Sofrer um ataque cardíaco ou estar diante de alguém infartando não é algo que se deseja, mas pode acontecer. E para isso, o melhor é estar preparado para saber como agir. Assim que surgirem os primeiros sinais, o mais indicado é chamar socorro médico ou levar a vítima para um hospital de imediato. O tempo é vital quando se trata de um ataque cardíaco, e a demora em buscar atendimento pode piorar o quadro e aumentar o risco. Se você está com uma pessoa com sintomas de infarto, enquanto aguarda pela ajuda médica, as recomendações são as seguintes: afrouxe as roupas da pessoa e impeça que ela faça esforços. Não ofereça nada para comer ou beber, nem remédios calmantes. Caso a pessoa desmaie, cheque a respiração e pulso. Caso não haja presença desses sinais vitais, é preciso realizar imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Se você é a pessoa que está sofrendo com um ataque cardíaco, a recomendação é uma só: chame imediatamente ajuda, para um transporte para um hospital. Em hipótese alguma, dirija. Portanto, lembre-se que problemas do coração podem ter várias origens. Questões assim são muito perigosas e precisam de muita atenção. Vamos se cuidar. Até a próxima.